Olá, galerinha, aqui da Escola Antônio Jesuíno, quinto ano, a galerinha do quarto e quinto ano lá do Paulo Ferraz, em Vaza da Cruz, e a galera linda lá de Pilões, quarto e quinto ano de Pilões. Bom, o nosso conteúdo agora é o capítulo 6 do livro do quinto ano de História. Nós vamos falar agora de África Antiga, né? Principalmente do Egito Antigo. Nessa aula aqui agora vamos conhecer um pouco da civilização egípcia, da sua grande ligação com o Rio Nilo, beleza? Então é o seguinte, vamos falar aqui, pessoal, de uma das grandes civilizações da humanidade, com um potencial enorme para a agricultura, com um grande desenvolvimento na área da matemática, na medicina, em rituais culturais. Nós estamos falando do Egito Antigo. O Egito Antigo, pessoal, o Antigo Egito, foi uma civilização da Antiguidade Oriental no Nordeste da África. Se você pegar o mapa do Brasil, nós estamos na região Nordeste. O Egito Antigo é mais ou menos naquela mesma localização ali. Você só situa. Então, ali é o Egito Antigo. Nós temos a imagem aí da pirâmide, né, da Grande Esfinge, uma das maravilhas do mundo, né, que existe lá. A República Árabe do Egito é banhada pelos mares Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho, e sua capital é a cidade do Cairo. Então, quando vocês olharem aí no mapa aí que tem no livro de vocês, né, fica entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, e a capital do Egito é a cidade do Cairo. Tá bom? Olha só, o Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade, né? Nós falamos aqui astecas, incas, maias, vamos falar agora de Egito e no próximo mês nós vamos falar de Mesopotâmia. Grandes civilizações da antiguidade. E aí depois vou colocar um videozinho falando desse Egito Antigo para vocês, um videozinho que já tem aqui no YouTube, né? Que é um acesso livre, um acesso gratuito que vocês podem assistir ele também para poder complementar essa aula aqui, tá bom? Então, o Egito Antigo foi uma das grandes civilizações da antiguidade. A civilização egípcia ela foi unificada por volta de 3.000 anos antes de Cristo, por Menes, que juntou a política do Alto e Baixo Egito. O Egito Antigo, pessoal, era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, de acordo com a posição do Rio Nilo. Vocês vão já saber aqui no mapa. Ela viveu o seu auge durante um período chamado Novo Império, né? O governo dos faraós terminou oficialmente no ano 31 a.C., quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano e se tornou uma província após derrota da rainha Cleópatra, uma das grandes rainhas da humanidade, viu? Uma das grandes rainhas, um dos grandes símbolos femininos da humanidade. Inclusive, tem uma página no livro de vocês aí dedicada só ao poder feminino. E nesse poder feminino ganha grande destaque aqui, essa rainha, a Cleópatra. Bom, aqui temos imagem do Rio Nilo. De acordo com o historiador Heródoto, os primeiros historiadores da humanidade, o Rio Nilo é uma dádiva, o Egito é uma dádiva do Nilo. Por que essa frase? Ou seja, um presente do Rio Nilo. Porque se não fosse o Rio Nilo, as áreas férteis do Rio Nilo, não seria possível um desenvolvimento tão grandioso como foi do Egito Antigo, graças ao Rio Nilo. E é o que a gente vê aqui agora. O Rio Nilo é o segundo maior rio em extensão e volume d'água do mundo e corta todo o Egito aqui, ó. Se vocês puderem observar bem aqui, ó, essa região aqui é a região do Alto Egito. Essa região aqui é a região do Baixo Egito. Eles tinham o faraó do norte, né, o faraó do Baixo Egito e o faraó do Alto Egito. Isso aqui foi unificado no ano 3150 a.C., né, e tornou o Egito um só. O Egito era governado por faraó, nós vamos já entender qual era a função do faraó no Egito Antigo. Então, nós temos aqui, ó, Alto Egito e Baixo Egito. Quando é que eles foram unificados num só reino? Eles foram unificados no ano 3150 a.C. O faraó unificou todas as terras aqui e transformou o Egito num só. Beleza? O Alto Egito era a faixa estreita de terra, cerca de 900 quilômetros de extensão, começando em Assuão e terminando em Mênfis, né? Aqui, ó, o Alto Egito.
A parte alta é a parte onde o rio começa, é chamada parte alta do rio. A parte onde ele deságua aqui, né, muito semelhante ao nosso rio Parnaíba, ele deságua em forma de delta, ou seja, vários braços para desaguar no mar em forma de delta. É um dos 3 que existe no mundo, né? É a parte do Baixo Egito. A parte do Baixo Egito, né, foi o delta do Nilo, a norte de Mênfis, onde o rio se dividia em vários braços. Quando o rio se divide em vários braços, na sua foz, é chamado de delta. Bom, e aqui nós vamos ver como que é organizada a civilização egípcia. A civilização egípcia, ela tem no seu topo, ou seja, o chefe supremo, Deus vivo na terra, o faraó. Viu? Depois do faraó, nós temos a nobreza, aquele povo ligado ao faraó, a família do faraó, os parentes mais próximos do faraó, né? Aquelas famílias mais importantes. Depois nós temos os escribas. Na sociedade egípcia, apenas os escribas sabiam ler e escrever, né? Nós temos abaixo dos escribas os soldados, cuidavam da segurança. Abaixo dos soldados nós temos os artesãos. Abaixo dos artesãos nós temos os camponeses e ainda escravos. Essa era a organização da civilização egípcia, né? Do faraó a escravos. Como que era a função de cada um? O faraó, pessoal, era o todo-poderoso soberano. O Deus vivo era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. O faraó tinha autoridade absoluta. Ele concentrava em si mesmo os poderes político e espiritual. Ele ocupava o topo da hierarquia social. Era filho de Amon-Ra, o Deus Sol, e a encarnação de Horus, o Deus Falcão. Por isso esse governo era chamado de teocrático. Teocrático é quando o governo ele reúne numa só pessoa Deus e poder, viu? Teo vem de Deus, né? Um poder que vem de Deus. Ou seja, o faraó concentrava tudo isso aí. Ele era objeto de culto, as pessoas cultuavam ele assim como a gente cultua Deus, né? Porque ele era considerado um Deus vivo aqui. Aqui temos a imagem do faraó, sempre usava, tinha essa imagem aqui, ó, esse chapéu do faraó aqui, ele usava, era só quem podia usar ele era o faraó. Depois do faraó nós temos os nobres. Quem eram os nobres? Grandes proprietários de terra, ocupavam os principais postos do exército. Esta camada era formada por familiares do faraó, altos funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e chefes administrativos. Esses aí eram a nobreza do Egito Antigo. Depois iam quem? Os vizires, controlavam o arrecadamento de impostos, fiscalizavam as construções das obras públicas, os celeiros, participavam do Alto Tribunal de Justiça e chefiavam a polícia e as tropas e o exército. Vizires, o terceiro na hierarquia. Depois nós temos quem? Depois nós temos os sacerdotes, homens cultos, enriqueciam com as oferendas feitas pelo povo aos deuses. Os sacerdotes, pessoal, eles tomavam de conta dos templos, né? E as pessoas levavam oferendas para os deuses, né? Que o Egito tinha uma religião politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. A gente sabe, né? Os faraós pegavam e enriqueciam com esse dinheiro aí. Os escribas encarregavam-se da cobrança dos impostos, da organização escrita das leis, decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. Só eles sabiam ler, viu? Na sociedade. E só se tornaria escriba quem era da nobreza. Quem não era da nobreza não podia aprender a ler e escrever. E a escrita egípcia é aquele monte de símbolo que quase ninguém entende, né? Os hieróglifos. Depois iam os soldados, o exército, viviam dos produtos dados em pagamento pelo serviço dos saques realizados durante as guerras. Ou seja, os soldados protegiam e guerreavam. Eles viviam do pagamento por aquela proteção e de quando eles venciam a batalha, o saldo da guerra, o soldo da guerra, como eles chamavam, né? Aqueles saques, eles dividiam entre eles. Viu? Os artesãos trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives. Ou seja,
eles exerciam suas atividades nas grandes obras públicas, recebendo em troca apenas alimentos. Os artesãos faziam de tudo, recebiam em troca o quê? Apenas alimentos. Camponeses, conhecidos como felas. Os felas compunham a maior parte da população. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes. Os felas, os camponeses, era a maior parte da população e trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes, aqueles donos de terra. E por último aqui, para encerrar a nossa aula de hoje, temos os escravos, originários das dívidas e das guerras. Faziam serviços domésticos ou trabalhavam nas pedreiras e nas minas. Beleza? Então, essa aí foi a sociedade egípcia, tá bom? Na sociedade egípcia, a base de tudo era a agricultura. A base da economia era a agricultura. Praticada por quem? Praticada pelos camponeses. Era a base da economia, era a agricultura. Eles cultivavam principalmente trigo, cevada, frutas, legumes, linho e algodão. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos entender como é que eles praticavam essa agricultura, como é que eles faziam o sistema de irrigação do Rio Nilo e estudar um pouquinho mais sobre a sua cultura, sobre a sua religião e sobre a sua arte. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.